Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso aulão de literatura. Aqui comigo você vai conseguir lembrar, estudar todos os conteúdos importantes para tu poder fazer uma prova do Enem sensacional na área da linguagens e principalmente na literatura. Vamos embora e vamos começar pelo romantismo. Olha só, aqui a gente tem um rápido apanhado do contexto histórico, porque é muito comum que na sua prova do Enem apareça algo que esteja relacionado com o momento, com o contexto de um texto. Você já sabe que no Enem você vai ter que interpretar os textos, mas antes disso, não esquece de olhar para a pergunta que está ali. A pergunta e o nome do autor vai ajudar você a saber quais são as principais características que você precisa buscar ali naquela parte da questão. E quando se tratar de romantismo, porque você vai olhar, vai estar na pergunta algo sobre romantismo, ou você vai ver que o nome do autor ou da autora se trata de um autor romântico. E aí, para poder responder essa pergunta, você vai pensar no seguinte: o romantismo começa aqui no Brasil no século XIX. E o século XIX é cheio de mudanças bastante radicais, como é o caso da chegada da corte portuguesa, a independência em 1822, a ascensão da burguesia como classe social aqui no Brasil. E isso vai ser importante no romantismo, por quê? Afinal de contas, o romantismo vai se apresentar a partir de uma busca pela identidade nacional. Muitos livros românticos vão apresentar a corte, vão falar sobre a questão do indígena, vão também, em algum momento, até desenvolver a luta contra a escravidão. Então, essa busca pela identidade nacional passa bastante por esses dois momentos aqui, que é o desenvolvimento da nossa nação. Outra coisa é que os valores que aparecem nesses livros, normalmente, são os valores da burguesia, que é a classe em ascensão. Que valores são esses? Os valores religiosos, né? Mostrar a religião católica, o apego a essas tradições religiosas, a questão do casamento na virgindade para a mulher. Então, isso acaba aparecendo de diversas maneiras nas obras românticas. E aí, assim, a gente poderia ficar aqui dizendo, ó, o romantismo tem 3 fases na poesia. Uma fase bastante nacionalista, uma fase mais ultra-romântica, em que existe muito exagero, muita subjetividade, e uma fase que é a fase condoreira da libertação dos escravos, da luta pela libertação dos escravos. Assim também como eu posso te dizer que existe o romance romântico, que às vezes vai ser urbano, às vezes vai ser indianista e às vezes vai ser regionalista. Isso tudo são decorebas que não vão nos ajudar tanto na hora da prova. Mas olha só, quando eu consigo olhar as palavras-chave do romantismo, ajuda muito a gente a interpretar um texto. O romantismo, ele tem idealização. A mulher, a morte, a dor, a natureza, tudo idealizado. Não é objetivo, é sempre subjetivo. A gente também, por ter idealização, vai ter hipérbole, vai ter exagero. Álvares de Azevedo, lá da segunda geração da poesia romântica, fala sempre de modo exagerado da morte, da saudade, da dor. O indígena, ele é exagerado e idealizado, tanto na poesia quanto na prosa. A gente também tem características do individualismo, o que importa para o eu lírico é sua própria dor. Para além disso, já sabemos, a criação da identidade nacional passa por um nacionalismo que mistura o indígena com o português. E aí também, é claro, né, o sentimentalismo. Afinal de contas, a gente está sempre ligando romantismo a romance amoroso. Não é sempre sobre isso. Pode ter vários temas diferentes, mas que existe relações de amor em quase todas as histórias românticas, é verdade. Por isso é também
muito sentimentalista. Se liga nisso na hora de fazer a leitura dos poemas ou dos trechos dos romances que aparece do romantismo na tua prova do Enem. Bora para a próxima. Agora, depois que a gente viu o romantismo, tu vai conhecer as características principais do realismo, que basicamente se trata de Machado de Assis. Lembrando que todo ano no Enem a gente vê Machado. Cai uma, duas ou até 3 questões sobre Machado de Assis. Em geral, também a gente não precisa saber nome de várias obras, mas é legal lembrar que a obra que dá início ao realismo no Brasil chama Memórias Póstumas de Brás Cubas. É uma obra que tem uma característica muito forte do Machado de Assis, que é a ironia. A crítica social produzida por esse autor normalmente não é uma crítica assim diretona, é uma crítica que trabalha com a ironia a partir do comportamento dos personagens e também da maneira como eles se relacionam no contexto social deles. E para entender esse contexto social, olha só, o que está acontecendo quando nasce o realismo no Brasil? A gente vai ver que o realismo está mais ou menos durante o processo da abolição da escravidão no Brasil, assim como também participa aí da efervescência do golpe da República. Então a gente tem esses dois momentos super importantes que, para além disso, vai estar muito forte no mundo inteiro a ascensão do cientificismo, da busca das respostas da vida pela ciência, não mais pela religião. Por isso, inclusive, o realismo é extremamente objetivo, porque começa a olhar o mundo a partir de um viés muito mais científico. E aí, assim, isso aqui, ó, tu vai gravar na tua cabecinha e não vai mais esquecer. O realismo é antirromântico. A gente acabou de ver que o romantismo era subjetivo, sentimentalista, blá blá blá. Aqui ele vai num viés oposto. Inclusive, é bastante comum que os realistas façam críticas aos românticos dentro do próprio romance. Então, eles estão fazendo um romance realista, vão lá e dão uma cutucadinha em algum escritor romântico ou em alguma característica romântica. É legal você ficar atento nisso. Então, assim, por ser antirromântico, ele é objetivo, então não vai ficar imaginando como as coisas seriam, e sim mostrando como elas são. Crítico, a crítica social aqui é muito forte, principalmente as instituições como o casamento, o governo, a burguesia em ascensão. Se antes o romantismo representava os ideais da burguesia, aqui o realismo critica essa burguesia. E isso é legal também lembrar. Existe uma crítica ao catolicismo, a prática errada desse catolicismo, bastante crítica à traição e como se davam os relacionamentos arranjados. Isso é legal lembrar também. O realismo é extremamente descritivista, detalhista na hora da construção da sua narrativa. E isso é bom saber porque muitas vezes a gente tem que prestar atenção em como se dá a narrativa, as características dos personagens. É cientificista, principalmente pensando em análise psicológica. O Machado de Assis trabalha muito com isso e também com algum viés de olhar mais positivista. E aí, para a gente poder terminar de pensar esse realismo, é legal lembrar que o nosso realismo brasileiro é analítico da nossa sociedade e vai trabalhar com o Rio de Janeiro, suas paisagens, a convivência entre as pessoas diferentes, quem são as pessoas que fazem parte da burguesia e aqueles que estão excluídos, sempre sobre um viés machadiano de ironia, de pessimismo e de fazer a crítica com luva de pelica, delicadamente, certo? Vamos olhar agora o próximo movimento. Agora,
tu vais conhecer um pouquinho sobre uma corrente literária que não é uma corrente literária. E aí, assim, pré-modernismo, ele acontece no final do século XIX e início do século XX. Não é uma corrente literária, por isso, não tem suas características próprias. O que a gente pode dizer sobre o pré-modernismo é que ele trata muito mais do Brasil profundo. Lá no realismo, do romantismo, não se falava muito sobre o Brasil do interior da Bahia ou do interior de São Paulo. Até mesmo não se falava sobre as periferias cariocas. E o que acontece aqui? No pré-modernismo, a gente vai ter uma união de escritores super importantes que não são encaixáveis em nenhum movimento. Então, olha aqui comigo. Temos aqui 4 nomes que provavelmente você já viu em vários lugares diferentes. Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Augusto dos Anjos e Lima Barreto. Eles são escritores super importantes para a identidade do que aconteceu no início do século XX aqui no Brasil. Entretanto, a gente não tem como colocar eles no parnasianismo ou no realismo, por exemplo. Me acompanha aqui. A gente tem um único poeta dessa época, que é o Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos, ele tem uma forma muito parecida com a do parnasianismo. Rimas perfeitas, uso de soneto, entretanto, usa uma linguagem que não é comum à poesia, que é a linguagem mais científica. Palavras como carbono, hipocondríaco, amoníaco, verme, zodíaco. Esse tipo de palavra não é comum à poesia, mas vai caracterizar a poesia do Augusto dos Anjos. Ele é bastante pessimista também no seu processo. Então, fica a dica de dar uma olhadinha em alguns poemas dele, porque é muito diferente do que a gente está acostumado. Para além disso, aqui tem um pouquinho da influência do romantismo, da segunda geração, daquela geração mais pessimista. Então é legal conhecer, dar uma aprofundadinha na leitura da poesia do Augusto dos Anjos. Para além dele, Monteiro Lobato, que é super conhecido pela sua literatura infanto-juvenil, que trabalha muito com a natureza do Brasil, com o nosso folclore e tem também a sua literatura mais adulta, que vai falar sobre o Vale do Paraíba, em São Paulo, mostrar as condições de vida desses trabalhadores desse lugar, e tem o destaque para o Jeca Tatu, que é um personagem que durante muito tempo foi chamado e caracterizado como um vagabundo, trabalhador, que não quer fazer nada e tal, e depois vira aí uma figura de campanha para fazer a venda de remédio contra doenças bastante populares e até mesmo conscientização de lavação de mãos, de como se cuidar no cotidiano. Além do Monteiro, Euclides da Cunha e sua grande obra-prima, Os Sertões, que vai contar a história de Canudos, da Guerra de Canudos. Aqui vale destacar que a gente está falando de um livro com uma linguagem bastante científica, dividido entre a terra, que fala da parte geográfica e botânica do sertão, o homem, uma análise sociológica e antropológica do sertanejo, e a luta em si, que vai narrar mais todo o processo de guerra. Então, aqui também é super importante. A ideia de que o sertanejo é um forte nasce muito aqui nessa perspectiva da narrativa do Euclides da Cunha. Para a gente finalizar os autores, o grande Lima Barreto, que vai falar do Rio de Janeiro, da periferia carioca, mostrar as contradições do poder na capital. Para além disso, falar um pouco sobre os manicômios, como era considerada a loucura e fazer alegorias da vida do brasileiro e as percepções diferentes que se tem sobre utopia e ganância. Então, não é um movimento, mas tem muita gente importante para tu não esqueceres na hora de estudar, certo? Até o próximo movimento. E agora a gente vai ver as vanguardas europeias e a Semana de Arte Moderna bem juntinhas. Por quê? As vanguardas influenciaram na criação da Semana de Arte Moderna. É legal lembrar
que vanguarda é sempre uma ruptura. E essas vanguardas romperam fortemente com o pensamento de arte que existia no século XX, que era aquilo que vinha lá do clássico, do romântico e tudo mais. O futurismo, por exemplo, vai trabalhar com a máquina, com a velocidade, com a violência. O surrealismo vai trazer o sonho, o subconsciente, a escrita automática. No dadaísmo, a gente tem a destruição no sentido figurado da palavra, a ideia de construir uma arte do nada, ou então daquilo que já está pronto, reconfigurar um objeto que existia para algo e transformá-lo em artístico. E o cubismo, que vai mudar as formas, as imagens, principalmente trazendo cubos, retângulos. Então, todas essas vanguardas, de alguma maneira, vão trazer sua influência para a Semana de Arte Moderna, que acontece em 1922 como uma ideia de recuperar a cultura do Brasil a partir de uma nova independência, uma independência cultural. Por quê? Em 1922, a gente tinha a comemoração da independência do Brasil e eles questionavam se de fato nós éramos assim tão independentes. Quem participou ativamente da Semana de Arte Moderna é Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, e a gente tem até um pré-modernista que foi presidente da semana, que é o Graça Aranha, escritor de Canaã. E aí é interessante assim, ó, você lembrar, aqui a gente tem alguns conceitos-chave que caracterizam a semana e também caracterizam a obra dos escritores da primeira fase do modernismo brasileiro. Que características são essas? O rompimento com a tradição, a ideia de não usar mais sonetos, rimas ou temáticas de amor, de morte. A ideia aqui é trazer poemas de versos livres, sem nenhum tipo de rima específica. E também trabalhar mais elementos do cotidiano, inclusive questionando a descoberta do Brasil, pensando como teria sido o nosso país se as coisas tivessem sido feitas de outro jeito e não com a colonização portuguesa, por exemplo. Então, tem esse rompimento com a tradição para buscar novas perspectivas para a arte, poemas mais curtos, às vezes narrativos, quadros com outras cores, um amarelo diferente, ou então cores bem típicas do Brasil, como a gente pode ver no Abapuru, por exemplo. A gente vai ter a liberdade formal, que está na quebra do tipo clássico, estrutural de poema, as temáticas do cotidiano. Oswald de Andrade, por exemplo, costumava falar de coisas muito do dia a dia, uma brincadeira de rua ou uma briga, algo nesse sentido. A crítica social é muito forte, principalmente relacionada à burguesia brasileira e à hipocrisia de quem tinha poder no Brasil, e também eles trabalhavam com um nacionalismo não ufanista, quer dizer, é um nacionalismo não tradicional, não conservador, um nacionalismo libertário que imaginava a criação de um novo país a partir de uma cultura que se reconhecesse a si própria, também sobre a influência de outras coisas, tal como as próprias vanguardas europeias. Bora entender o próximo? E aí, é claro, né? Depois que a gente vê a Semana de Arte Moderna, entende as características da Semana de Arte Moderna, entende que aquilo que a gente viu na semana faz parte da primeira fase do modernismo, a gente chega então para a segunda fase do modernismo. E aí, eu quero que você fique muito ligado. Por quê? A segunda fase do modernismo, ela é muito repleta de características diferentes. Uma coisa tens que lembrar, que lá na primeira fase, ali na Semana de Arte Moderna, tudo era uma ideia de ruptura, a ideia de romper completamente com o passado. Aqui, a galera vai usar a liberdade formal, mas também vai se dar o direito de utilizar formas clássicas de poesia e de narrativa. Então existe aqui uma ideia de que
os romancistas e os poetas têm a liberdade de criar tanto em forma estrutural básica, trazendo elementos do realismo, por exemplo, para dentro do romance, ou até mesmo fazer poesia em forma de soneto. Então, tá tudo muito misturado e eu quero te dizer o seguinte: na prosa, a gente tem o que a gente chama de romance de 30, o romance neorrealista ou romance social. Aqui se destaca muito figuras como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Érico Veríssimo e José Lins do Rego. Para além do Érico Veríssimo, que é do Rio Grande do Sul, todos os outros que eu citei são de regiões diferentes do Nordeste. Logo, vai ser bastante comum no romance de 30 a gente ver coisas sobre a seca, sobre o retirante, sobre o cangaço, vai ter muita descrição do ambiente, descrições vermelhas, laranjas, terrosas, porque tem a ver com a cor local, para além de mostrar também os costumes dessa região. Aqui, para além de mostrar toda a paisagem, Jorge Amado, por exemplo, trabalha muito com sinestesias, impressões, cheiro, gosto. E isso é bastante característico de uma prosa que tem o neorrealismo, né? E que é bastante descritivista. Não se esquece que uma das coisas mais importantes aqui é a crítica social. Todos eles vão estar envolvidos em questões sociais, porque a gente está falando de um momento que é de 1930 a 1945, que a gente tem o final da Primeira Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de Nova York, a gente vai ter a ascensão, né, do desenvolvimento da Revolução Russa. Aqui no Brasil, era Vargas, a ascensão do nazifascismo na Europa e aqui na América Latina também. Então, toda essa parte social influencia fortemente o romance de 30. Às vezes, inclusive, chega a ser chamado de romance social. E aí lembrar uma coisa também: todos eles vão fazer críticas ao governo Vargas e ao nazifascismo, inclusive alguns colocando também como temática a ideia da luta de classes. Por isso você pode encontrar palavras como romance panfletário ou romance socialista. Dito isso, quero que você preste muita atenção na poesia. São os poetas dessa geração que costumam volta e meia aparecer nas provas do Enem para a gente interpretar texto deles. É difícil dar uma única característica para essa galera. Então, vem comigo para a gente pensar aqui quem são esses poetas de destaque e o que você tem que lembrar na hora que vê o nomezinho dele lá, um poema para interpretação. Primeiro, Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles vai trazer para a gente muitas coisas sobre a passagem do tempo. Sobre a passagem do tempo no pensamento, no espírito, no rosto, no corpo, uma compreensão de ser mulher na sociedade, por exemplo. Para além disso, muitas imagens verdes, azuis, sobre liberdade, água, céu, são comuns na produção da Cecília. E, como eu falei há pouco sobre a prosa, é um momento político muito delicado e efervescente. Então, ela vai ter uma parte política que é o Romanceiro da Inconfidência, que fala sobre a Inconfidência Mineira, fazendo uma comparação com a Era Vargas. Aqui, o queridinho, um dos queridinhos do Enem, o Drummond, que tem como característica principal a percepção das cidades, do urbano, da civilização, como se pensa a modernidade. E ele sempre vai colocar eu versus mundo, como o indivíduo se coloca em contradição com a loucura do coletivo, do cotidiano, como se compreender um ser humano no meio das multidões. E aí, na fase política, bem em destaque a Rosa do Povo, que vai fazer metapoesia,
que é a poesia que fala sobre si mesmo, uma característica bem forte do Drummond, que vai falar sobre fios de esperança no meio do caos, homenagear a cidade de Stalingrado em relação à vitória em cima do nazismo, homenagear grandes figuras que também lutaram contra esse tipo de ideologia, para além de mostrar como existia a violência aqui no Brasil durante a ditadura Vargas. Por último, o nosso grande conhecido Vinícius de Moraes, que se conhece muito pela canção popular. Vamos falar dele quando a gente falar sobre canção popular daqui a pouquinho. Mas aqui na poesia, um destaque importante são os sonetos que tratam de amor. Busca aí, dá uma lidinha nos sonetos de Vinícius de Moraes, em que ele fala sobre a importância do amor, a intensidade e o desenvolvimento dos amores no cotidiano. O Vinícius se destaca muito pelo soneto e pela canção popular lá na Bossa Nova. Também teve sua fase super política e se destaca com Operário em Construção, um poema que também trata bem forte da questão da luta de classes no Brasil. Certo? Vamos ver a terceira geração agora? Vem comigo. E aí, é claro, chegamos então à terceira geração do modernismo, outra queridinha da nossa prova. Quem que é queridinha aqui normalmente? Clarice Lispector ou João Cabral de Melo Neto. E esse queridinho aqui, quando aparece, é o desespero da galera. Vem comigo e vamos pensar algumas coisas. Essa geração é a geração pós-45. A gente costuma dizer, né, que é a geração de 45 a partir de 1945. Isso significa que pegou o fim das guerras, pegou aquele momento de paz, né, o momento em que as coisas começam a se transformar, a parar as tensões do que havia acontecido. E ao parar essas tensões do mundo, dá-se mais espaço para começar também a analisar a literatura, a arte, a partir de uma perspectiva mais psicológica. Essa geração, inclusive, é chamada de geração psicológica. Por quê? Os seus romancistas se preocupam muito em fazer narrativas do tipo psicológica, olhando para o fluxo de consciência, que é quando um personagem para de ser narrado no mundo real, na objetividade, e passa a ser olhado o seu pensamento. Então você vê que o tempo da narrativa não é mais linear, ela vai e volta para o mundo real, então sai da objetividade para a subjetividade com bastante frequência. Os personagens são muito mais aprofundados psicologicamente, o que significa que questões sobre essa galera aqui, num geral, vai se tratar de sentimentos, vai se tratar de decepções, de algo que seja muito mais analítico do que visual. Tomem esse cuidado. Então, isso é feito, né, toda essa análise psicológica, esse fluxo da consciência dos personagens e do próprio narrador, vai ser colocado como experimentalismo. Experimentalismo narrativo, no sentido de mudar elementos da narração, fazer com que as frases fiquem mais curtas, que exista uma certa fragmentação, e também um experimentalismo linguístico, onde, em geral, inventa-se palavras, como é o caso de Guimarães Rosa, por exemplo. Fique atento também ao tipo de narrador que Clarice Lispector usa. Alguns de seus narradores participam ativamente da história. E aí, perguntas que falam de narradores na obra da Clarice precisam ser bem pensadas a partir desse experimentalismo do narrador interferindo diretamente na vida de quem está sendo narrado. E a gente tem aqui essa coisa da prosa e da poesia. No geral, a gente olha muito para a galera da prosa, mas é sempre bom lembrar que o grande engenheiro do verso, João Cabral de Melo Neto, está aqui. João Cabral se preocupava em utilizar uma linguagem mais erudita, com metáforas um pouco mais complexas, usando um tanto do conhecimento de mundo dele. Então ele vai trabalhar com paisagens do interior de Pernambuco, por exemplo, e também
com paisagens da Espanha. Então ele brinca muito com esses dois mundos. Fala de amor, desenvolve questões de sexualidade e tem como Morte e Vida Severina o seu principal poema. Morte e Vida Severina fala, né, da questão da migração, do processo de retirantes saindo do interior de Pernambuco para ir à capital. Se destaca aqui também, não só em Morte e Vida Severina, mas em várias histórias de João Cabral, o rio Capiberibe. Temos então Guimarães Rosa na prosa já, né? Com o processo de criação de palavras, que são os neologismos, e em todas as suas histórias, tanto lá em Grande Sertão Veredas, que é onde a gente vê, né, brilhar os neologismos, quanto em contos, como em Primeiras Histórias, a gente percebe que existe aqui um processo muito longo de análise e reflexão do eu frente ao mundo, uma tentativa de sair do senso comum para criar outro tipo de análise de mundo. Vide um conto que chama A Terceira Margem do Rio, que questiona, afinal de contas, por que a gente só olha a partir de dois lados de uma história? Então, para a gente terminar aqui com as duas escritoras máximas da nossa literatura, Clarice Lispector, lembre-se sempre, resposta de Clarice Lispector normalmente está em um sentimento quando não se trata de metalinguística, que é o texto falando sobre si mesmo. A gente vai ter aqui muito fluxo de consciência e as catarses, que é um momento de luz, de descoberta dos personagens sobre seus pensamentos, sentimentos ou até mesmo ações. Para finalizar com a dama da literatura brasileira, Lígia Fagundes Telles, que vai falar sobre as mulheres em vários momentos diferentes, né? Que a gente tem personagens principais mulheres, aqui normalmente mulheres de classe média do subúrbio, aqui mulheres de todos os tipos, desde as mais pobres, passando por mulheres da grande classe alta brasileira. Todas elas pensando e entendendo suas percepções de convivência e suas diferenças, não só diferenças sociais, mas diferenças de pensamento. Lígia também, por ter produzido muito tempo da vida, faz muita análise social. O livro As Meninas, por exemplo, é uma grande mistura dessa percepção da convivência com a crítica social à ditadura militar. Então, é bem plural, tem muita coisa, mas vale focar nos elementos que eu trouxe aqui para ti. Bora pro próximo. E agora, né, a gente vai dar uma olhada na canção popular. Aí, querido, é o seguinte, é muita coisa. A gente não tem como olhar cantor por cantor nesse grande revisional que a gente está fazendo. Entretanto, vou trazer para ti alguns elementos importantes que caracterizam uma parte da canção popular que foi importante durante o século XX, e aí outras ideias para você trabalhar melhor a sua interpretação. Mas olha só, aqui a gente tem a Bossa Nova. A Bossa Nova é um dos movimentos musicais mais importantes do século XX. Ela nasce na década de 50 e ela tem como característica uma ideia de falar sobre coisas mais cotidianas, principalmente relacionada ao amor, um amor calmo, uma coisa meio, um pouquinho de dor de corno aqui, um pouquinho de carinho aqui, e também sobre o Rio de Janeiro. É uma linguagem simples e trabalha muitos aspectos da paisagem e das relações amorosas no cotidiano. Quem que são as pessoas da Bossa Nova? É o Vinícius de Moraes, é o Tom Jobim, João Gilberto, que é normalmente o que pode aparecer na tua prova é a música com o nome de um desses caras, porque são os principais compositores. Que músicas são essas? Garota de Ipanema, por exemplo. Garota de Ipanema fala do Rio de Janeiro e fala da beleza das mulheres. Era uma música bastante consoante com o momento em que ela nasceu. A década de 50 no Brasil estava num processo de aceleração do crescimento das cidades, do encantamento com o país. Logo depois também veio o JK, né, 50 anos em 5. Então, tinha essa consonância de esperança, de trazer algo que esteja mais relacionado
a beleza. Então, a bossa nova teve essa característica com músicas como Chega de Saudade, que é, inclusive, o nome do primeiro disco da bossa nova. E aí depois, já bastante diferente do que se propunha a bossa nova, a gente vai ter aí os grandes cantores da MPB, que vai ter destaque na década de 60. Muito se pensa os cantores da MPB ligados às canções de protesto. Por quê? A gente vai ter o golpe militar em 1964 e esses compositores vão ter um certo engajamento social. Quem são esses compositores? Um cara que cai todo ano no Enem, que é o Chico Buarque, por exemplo, começa a se destacar aqui. A gente vai ter Geraldo Vandré, a gente também tem a própria Elis Regina, o Gil, o Caetano, que vão estar envolvidos aqui também. Então, é uma galera que é super importante até hoje e que se destaca na MPB Canção de Protesto para falar sobre a realidade do Brasil. Existe muito uso de metáforas por causa da censura. Existe também uma temática, né, uma discussão sobre a realidade social do país. Então, isso aqui é super importante. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais do Chico Buarque para tu ter isso na tua cabeça. E aí, claro, tem a Tropicália, que também é da década de 60, que é um movimento multicultural. É um movimento que traz a influência da cultura pop, da contracultura e também da diversidade musical. Eles usam muito uma linguagem jovem, usam estrangeirismos, são bem-humorados, trabalham com uma música mais fragmentada, frases soltas, que misturam a cultura brasileira também com a cultura de fora do país. E aí, algumas dicas para tu pensar a interpretação. Como que isso funciona? Quando aparece uma música, pode ser que o tema da pergunta seja linguagem. Que tipo de linguagem aquela música traz pra gente? É uma linguagem popular? Presta atenção se tem a ver com a maneira como o compositor escreveu para tentar falar com várias pessoas, por isso é uma linguagem mais simples, ou se é uma linguagem mais regional, porque foca na cultura daquela região, daquele espaço ou daquele grupo, ou elementos da oralidade, que é colocar na música a maneira como a gente fala, que é a maneira como escrever a mesma coisa do que a gente fala, sem passar pelo filtro da gramática. Outra coisa, às vezes tem a ver com o tipo textual. Algumas canções se mesclam com outros tipos textuais, como um diário, um jornal, uma crônica. Então, é legal ficar ligado na hipótese de que a pergunta traga o tipo textual e não uma interpretação da questão. E aí, por último, também é bastante comum, principalmente quando se trata de músicas mais contemporâneas, e aí pode aparecer um rap, um samba, até um funk, já apareceu. E aí tem que ver se vai falar da linguagem ou se vai trazer uma análise social. E aí faz parte da interpretação de texto. Observar qual é a crítica que está sendo colocada naquela música. Para finalizar a canção popular, lembra, dá uma estudada em Chico Buarque. Ele sempre aparece nas nossas provas, já apareceu de diferentes formas, já apareceu para analisar o gênero diário numa música dele. No último Enem, apareceu para falar sobre uma música que falava da escravidão. Então, se quiser estudar algum cantor aí para ficar mais ligado e se preparar para a canção popular, se liga no Chico Buarque, tá? Bora seguir aqui. Tu deve já ter percebido que ao longo desse nosso aulão, a gente foi pegando cada vez menos definições. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente chega aqui na contemporaneidade, é difícil dizer para você quem são os autores ou uma característica muito específica de cada autor. Por quê? Porque está todo mundo produzindo ao mesmo tempo, não é verdade? É contemporâneo, tá acontecendo agora. É igual a gente viu agorinha na canção popular. É gente produzindo. E que maravilha! O que mostra pra gente que a nossa produção brasileira é muito plural. Por isso, eu vou te mostrar alguns elementos interessantes sobre a literatura contemporânea.
porque sempre cai autores diversos e que são bastante dessa época, que a gente que está aí produzido no jornal, por exemplo. Então vem aqui comigo para a gente ver esses elementos. Primeiro, a literatura contemporânea é aquela que acontece lá do final dos anos 90 até agora. Então, a gente vai ter uma grande gama de escritores produzindo estruturas textuais diferentes, com temáticas diferentes. Vamos pensar o seguinte: lá na crônica. Crônica é um texto curto, normalmente com uma linguagem bem simples e que tem essa coisa de você olhar, ver algo do cotidiano, tratar de algo mais bem-humorado. Por isso, sempre que aparecer um cronista, como Luiz Fernando Veríssimo ou Marina Colasanti, lembra que a gente está falando de coisas sobre o cotidiano da cidade, normalmente, e a linguagem vai ser uma linguagem mais direta, objetiva e simples. Quando aparece um poema, aí é um pouco mais complicado, porque a gente pode ter estruturas mais fixas ou mais livres, desde poemas com rima, passando por poemas sem nenhuma rima, poemas curtos ou longos. E aí é bom lembrar que a gente volta e meia vê a Hilda Rist aparecendo no Enem, a gente também pode ver o Leminski ou o Cacaso, que são essas figuras mais contemporâneas. E o que a gente vai analisar? Apareceu o poema ali. Vamos olhar, normalmente, quando é contemporâneo, aparecem muitas relações interpessoais. Essa coisa da pessoa que foi embora, de tentar encontrar alguma saída para a solidão, de se questionar sobre o papel do masculino ou do feminino no mundo. Então, essas relações mais profundas são abordadas nesses poemas. E também muitas relações sociais. É bastante comum a gente ver nos poemas falar sobre como se trata a questão de ser mulher no mundo moderno, e aí relacionando com o machismo. Já caiu no Enem um poema de um homem se questionando por que a masculinidade é tão agressiva com o próprio homem. Então, essas questões devem ser interpretadas. E aí a gente tem a prosa, o romance, a novela, esse tipo de questão, quando cai trecho, a gente pode ficar atento a o mundo contemporâneo, as relações sociais do mundo contemporâneo, como é a relação com a cidade, como é a relação do trabalho, como as pessoas se comunicam e também essa vivência, muitas vezes, que passa por dificuldades, dificuldades de segregação social, de segregação racial, por exemplo. Então, os temas que a gente vê aqui quando se trata de uma literatura mais contemporânea é relações com as grandes cidades, a vida na era digital, fica ligado nisso. Porque acontece de aparecer, ai, alguma temática sobre computador, sobre chat, sobre conversas virtuais, sobre uso de redes sociais, às vezes na prosa e principalmente na crônica. A gente vai ter essas crises interpessoais, como se entender nesse mundo contemporâneo, como se entender no meio das multidões, e é muito importante lembrar que há um debate sobre as questões das minorias sociais. O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais aparecendo a questão do racismo, de como vivem as pessoas nas periferias, qual é a realidade entre periferia versus o centro, a realidade indígena, também alguma coisa de poesia relacionada à questão LGBTQIA+, também vai aparecer muito a discussão das mulheres, da violência contra a mulher, dos padrões sociais impostos. Então, essas temáticas são bem importantes para você retomar e se relacionar com essa literatura contemporânea, tá? E agora, você fica se perguntando, Camila, você está falando há horas de teorias e de textos e de não sei o que, de autores, e como é que na hora da prova eu vou identificar o que eu tenho que interpretar? Para isso, galeras, olha aqui, ó, é lembrar que tudo o que eu falei tem relação com os textos literários. Por quê? Na prova de linguagens, vocês vão ver que tem textos literários e não literários. Os textos literários serão os poemas, as crônicas, os romances, né, em trechos de romances, trechos de novela, música.
E os textos não literários, jornal, artigo científico, material de divulgação, propaganda. Então, isso é legal, a gente ter esse discernimento. E quais são as características de um texto literário, afinal? Isso também é bem importante. Se por acaso você se deparar com algum tipo de pergunta que peça para que você responda algo sobre características literárias, que não sejam específicas de uma corrente da literatura, a gente tem que saber disso aqui, que o texto literário, ele não tem compromisso com a realidade. Quer dizer, pode-se contar qualquer tipo de história, falar qualquer tipo de coisa, porque a literatura tem essa liberdade de produção. Tanto que as funções da linguagem que trabalham com a literatura é a função emotiva ou expressiva, que está relacionada à ideia de mostrar os sentimentos, de dar destaque para o eu lírico, para o narrador e para os personagens, ou então na função poética, que é a preocupação estética, quer dizer, com a beleza das palavras, com as construções às quais os escritores se propõem. Para além disso, é muito importante lembrar que a linguagem da literatura é conotativa, aquela que pode ter várias interpretações, que uma palavra pode não ter o seu significado literal, e sim um significado figurado. Por isso, se usa muitas figuras de linguagem. Metáforas, comparações, metonímias, hipérboles. Camila, não lembro de tudo isso. Fica a dica de dar uma olhada nas figuras de linguagem um pouquinho antes da prova. Vai ajudar a lembrar e também a interpretar textos. Hipérbole no exagero, metáfora substituindo uma palavra por um significado diferente, ou então as comparações em que eu comparo um elemento com um outro e no meio vai ter uma ligação deles. Então, faz essa retomada da memória que vai te fazer bem. E dentro da linguagem literária é muito comum a gente ver esses dois elementos. Um deles, a metalinguagem, é muito comum aos autores que vêm desde a época do modernismo, que é um tipo de linguagem que fala sobre si mesmo. Então, uma crônica que discute o que é crônica. Clarice Lispector faz isso, Rubem Braga, Drummond. Ou então, um grande poema discutindo o fazer poético. Drummond também faz isso, João Cabral de Melo Neto. Então é legal pensar que a metalinguagem é recorrente, que é aquele grande momento de pensar a própria produção. E aí também a intertextualidade, que é uma conversa entre textos. Essa intertextualidade muitas vezes pode ser uma paródia, em que eu pego uma música, um texto e crio algo divertido por cima. Pode ser uma citação de um texto dentro de outro texto. Pode ser uma imagem, lá na hora que cai artes na nossa prova de linguagens, uma imagem que retoma uma antiga imagem, né? Um quadro novo que retomou uma foto antiga, por exemplo, e até poemas que usam trechos de outros poemas. Isso é intertextualidade. Então, todos esses elementos aqui são legais para você lembrar na hora de fazer a sua interpretação, tá bom? E falando em interpretação, então, assim, né? Já que falamos de tudo isso, quero mostrar para ti agora duas questões para a gente interpretá-las juntos. A questão de literatura, muitas vezes, passa menos por teoria e mais por capacidade da gente de ligar fatos. É muito importante saber que quando a gente abre lá a prova e olha o nome de um escritor famoso, tem que vir na nossa cabeça as características que a gente sabe sobre ele. Por quê? Se eu sei que o Machado de Assis é irônico, eu já vou captar elementos no texto que têm relação com essa ironia. Se eu sei que os modernistas se utilizavam de uma linguagem mais popular, eu também vou conseguir interpretar melhor o texto que está ali. Então, saber contexto é legal para interpretar o texto da prova.
Assim como também é importante, muitas vezes, saber de contexto histórico. Às vezes aparece na prova um texto que está debatendo a questão da escravidão, por exemplo. E aí é bom lembrar que aquela pessoa viveu naquela época e que tem elementos para falar sobre isso. Então, contexto histórico, características gerais precisam ser colocadas no texto. Por isso que é legal, às vezes, antes de ler o texto inteiro, olhar o nomezinho do autor ou da autora, porque já pode te abrir algo na cabeça do que você estudou ao longo da sua formação. Para além disso, a gente tem essa questão aqui, palavra-chave. Na hora de interpretar, se eu não sei muito bem como começar ou como saber algo daquele texto, olha para a questão, identifica as palavras-chave da questão. Às vezes ela está pedindo um sentimento, às vezes ela vai pedir o que o poeta, né, o eu lírico clama, às vezes vai pedir uma imagem, então a gente vai trabalhar com estética. Olha bem para a questão, porque aí você vai conseguir identificar a palavrinha da questão e ver se você acha sinônimos dessa palavra lá em cima no texto. Ajuda bastante. Além das palavras-chave da questão, é também da corrente literária. Às vezes está lá romantismo e aí aparece ali embaixo individualismo. É uma característica super romântica. Então, também é bom gravar esses elementos. E também, se eu não conseguir encontrar nada nesses elementos, né, que são de palavras-chave, aí eu vou ter que ir direto para o texto para encontrar qual é o centro daquele texto. O que aquele texto tem exclusivamente para me dizer, com qual intenção ele foi produzido. E eu vou te mostrar aqui duas questões, um de poema e uma de prosa, das últimas duas provas do Enem. E eu vou te mostrar como é possível resolver algumas questões de literatura com essas palavras-chave. Olha aí na tela uma questãozinha de poema. Vocês olham aí e tem Hilda Hist, que é uma poetisa contemporânea. Vocês já viram comigo que a poesia contemporânea vai exigir alguns elementos de relações interpessoais, por exemplo. Só que, olha para a pergunta, falando ao outro, o eu lírico revela-se vocalizando um desejo, destaca aí a palavra desejo, que remete ao. Olha cada uma das alternativas. A. Ceticismo. Ceticismo parece algo que responde à palavra-chave desejo? Tédio. Tédio é um desejo? Sonho, olha ali, sonho é um desejo. Julgamento, ninguém deseja julgamento, não. Questionamento também não é um desejo. Então, a resposta correta dessa questão, sem precisar ler o texto, é a C, sonho de autorrealização desenhado pela memória, porque a palavra-chave ali da questão é desejo. Desejo e sonho se interligam no vocabulário da palavra-chave. E aí a gente percebe que às vezes não precisa nem ler, né, aquele texto grande. A gente precisa associar essas palavras. E agora, vamos ver uma questão de prosa. Olha aqui a pergunta. No trecho do romance naturalista, opa, você já olha para essa questão e assinala o naturalista. Se tem a palavra que representa a escola literária, isso é o que importa. Você vai ter que saber característica dessa escola literária. Tá o nome ali, naturalismo, romantismo, realismo, arcadismo, tem que saber a característica da escola. Então vamos lá. No trecho do romance naturalista, a forma como o narrador julga comportamentos e emoções das personagens femininas revela a influência do pensamento. Olha só, capitalismo é uma característica do naturalismo? Não é. Liberalismo é uma característica do naturalismo? Não é. Científico, cientificismo e ainda mais. Ser humano como um fenômeno biológico, olha o determinismo cientificista aqui. Essa é a resposta certa. Porque se continuar, naturalismo e religiosidade têm características juntas? Não tem. Naturalista e afetivo têm alguma relação?
também não tem. Então, no momento em que eu sei que o naturalismo é cientificista, eu já vou direto na resposta C. Viu que às vezes eu preciso saber a teoria e às vezes vai depender do meu feeling de interpretação. E eu tenho certeza que você está super preparado, se preparou aqui com a gente e vai fazer um Enem maravilhoso. Não contem com a sorte, porque eu não conto, eu conto é com o talento de vocês e eu sei que vai dar certo. Até mais e boa prova!